dia, gente! Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 21 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. E esse vídeo aqui eu tô fazendo após terminar de cursar a terceira fase de medicina e eu vou reagir às matérias da terceira fase depois de cursar. Se você não sabe como é que é a dinâmica aqui do canal, eu sempre faço um vídeo reagindo às matérias antes de cursar e depois de cursar. O vídeo reagindo antes de cursar eu vou deixar aqui nos cards, que eu não lembro mais se é pra cá ou pra cá. Eu acho que é pra cá. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo. No vídeo que eu deixei dos cards, eu reagi às matérias que eu ia ter na terceira fase antes de cursar elas, ou seja, só com relatos de veteranos e informações que eu consegui tirar do próprio site da medicina da UFSC, em que tinham, por exemplo, os planos de ensino ou então os cronogramas da terceira fase. E agora eu vou dar as minhas impressões sobre essas matérias depois de cursar. E vou também atualizar a nota. Lembrando que se você não quer perder nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Na terceira fase, como eu já falei pra vocês, a dinâmica mudou um pouquinho. Eu parei de ter apenas 2 módulos e agora eu tenho 5 módulos. Eu já expliquei aqui no canal como é que é o ensino modular, que é o ensino que tem na maioria das faculdades de medicina do Brasil. Se você não sabe como é que funciona, eu recomendo você ir nos primeiros vídeos aqui de medicina que tem na página. Eu vou deixar um aqui nos cards que eu expliquei como é que funciona essa questão dos módulos e das matérias. Não vou perder tempo explicando agora porque é meio complicadinho. Na terceira fase eu tive 5 módulos, sendo saúde do adulto, saúde da criança, saúde da mulher, saúde e sociedade, tanta saúde e misericórdia e interação comunitária. Eu vou ir na mesma ordem do primeiro vídeo. Primeiro módulo que eu vou comentar pra vocês é o módulo de saúde da criança. Antes de cursar essa matéria, eu dei nota 5, porque eu achei que eu não ia gostar de pediatria, afinal essa matéria é basicamente pediatria. Na terceira fase, a gente aprendeu uma pediatria mais introdutória. Eu não tô ainda no ciclo clínico de fato. O ciclo clínico no papel ali na UFSC, ele só entra na 5ª fase, então são 2 anos de ciclo básico e 2 anos de ciclo clínico. Mas, contudo, entretanto, todavia, na terceira fase a gente já tem muitas matérias que já são de ciclo clínico. E uma delas é saúde da criança, que é pediatria apenas. Só que essa pediatria que a gente aprendeu aqui na terceira fase é uma pediatria mais básica. Então a gente aprendeu como funciona o crescimento saudável de uma criança e como fazer consultas de puericultura. Consulta de puericultura é uma consulta que você faz de tempos em tempos, geralmente é anual, para saber se a criança está crescendo certinho. Geralmente a galera faz no posto de saúde ou então com um pediatra. É aquela consulta que você leva o seu filho de ano em ano para ver se tá tudo bem. Eita. Desculpa. E essa consulta, ela tem vários pormenores. A gente tem que aprender, por exemplo, a calcular alguns parâmetros importantes para o crescimento da criança, como IMC, relação de peso para altura, colocar esses dados nos gráficos, aprender a medir a criança corretamente, porque tem uma técnica correta, que não é complicada, mas é cri-cri. Você tem que fazer várias coisinhas para medir sempre certinho, para acompanhar certinho o crescimento da criança. Afinal, por exemplo, quando você vai pesar, cada grama conta, menos nas balanças do consultório do HU, porque tem algumas que estão quebradas. A gente aprende também, por exemplo, a avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, que é o desenvolvimento neural da criança, psicológico e motor. Então, para saber se a criança está na idade de desenvolvimento que ela tem que estar. Por exemplo, uma criança que tem 1 ano, ela já tem que estar, por exemplo, no mínimo engatinhando e se encaminhando para começar a andar. Ela já tem que ter algumas indicações de que ela está começando a tentar a descobrir o que é o andar. Essa é apenas uma das partes do DNPM, é apenas a parte motora. Então, todas essas avaliações a gente aprendeu nesse semestre. Eu sei que continua no semestre que vem. No semestre que vem a gente vai aprender outras partes da consulta de puericultura, como por exemplo vacinação. Tem uma parte que era pra gente ter aprendido nessa fase, mas a gente jogou pra fase seguinte. A gente não, né? Os professores que fizeram isso. Porque a gente não teve tempo. Como eu já falei pra vocês, o segundo semestre de 2024 ele foi um semestre reduzido por conta da greve. Então a gente perdeu 1 semana de aula pra dar conta de não atrasar o conteúdo, não atrasar, na verdade, o calendário. A UFSC, ela não tem muito a cultura, tradição, sei lá, de atrasar calendários por conta de intercorrências como greves ou coronavírus ou paralisação, por qualquer que seja o motivo. Então a gente acaba tendo que às vezes até fazer 3 semestres em 1 ano pra não atrasar. Nunca aconteceu comigo, mas eu já conheço gente que viveu isso. Então eu acabei perdendo 1 semana de aula na terceira fase e isso impactou pediatria. Então por conta disso, a parte de segurança, que era uma das partes que eu tava mais animada, foi pra 4ª fase. Eu vou ter agora na 4ª fase. Só que, qual que é o porém? Eu achei que eu não ia gostar. Eu achei que ia ser um conteúdo chato. Eu achei que eu não ia gostar de atender criança, porque além disso, também conta, em pediatria a gente começou a atender. Não foi completamente sozinhos, mas foi quase isso. A gente se dividia em grupos de 4 a 5 alunos e íamos lá pro ambulatório do HU e atendíamos uma criança com a ajuda de um professor ou de um monitor. Os monitores são internos, então são alunos de medicina que já estão quase se formando, são quase médicos. Os monitores e as professoras, elas ficavam apenas olhando a gente atender, então praticamente a consulta era inteira a gente fazendo sozinho. E eu achei que
que eu ia me complicar com as crianças, porque eu pensei que eu não ia gostar de ouvir choro, porque eu não gosto muito de choro de criança, e também porque eu pensei que eu ia encontrar alguma mãe chata que dificultasse a consulta. E isso não ocorreu. Eu não encontrei mães chatas. Claro, isso foi muito do grupo, isso é muito aleatório, porque eu sei de grupos que, por exemplo, pegaram mães chatas, mães inconvenientes, mães que dificultaram o processo, dificultaram a consulta, não colaboravam. Mas eu peguei só mãe muito querida, muito legal, que ajudava a gente na dinâmica da consulta, e isso tornou a experiência muito mais leve. Eu não sei se eu vou continuar dando essa nota para pediatria à medida que eu for seguindo no curso, mas no momento, nesse semestre, eu dei 10. Até porque eu pensei que eu não ia gostar dos conteúdos da consulta de puericultura, e eu amei. Eu achei muito legal, achei muito divertido. Pra ser bem sincera, eu acho que foi uma das únicas matérias, ou se não até a única, que eu fiquei indo em todas as aulas com o maior gosto do mundo até o final do semestre, porque eu gostava, eu queria estar ali. Era uma aula que eu sabia que eu ia aprender muito, até porque ele é um conteúdo mais fácil, é diferente de, por exemplo, imunologia, que pelo amor de Deus foi um porre, que é um conteúdo complexo, que você tem que decorar um monte de coisa, saber um monte de nome de célula. Aqui ele era um pouquinho intuitivo o conteúdo. Quando você pensa, por exemplo, em DNPM, eu nunca tive contato com criança pequena. Eu não tive priminho pequeno que eu me lembre, assim, do desenvolvimento, eu não tive irmã pequena, eu sou a caçula, eu tenho uma irmã mais velha só. Só que dá de você imaginar e ir ligando os pontos que, uma criança com 1 ano de idade já é pra ela estar se encaminhando a andar ou até andando em alguns casos, dando os primeiros passos e também começar a falar as primeiras palavras. Então é mais intuitivo. Por conta disso, eu gostei muito desse conteúdo. Então fomos de 5 para 10. Não sei se vai continuar sendo assim. Eu sei que na quarta fase pediatria fica mais difícil, principalmente por conta da vacinação e enfim. Tudo bem, mas até agora tá 10. Saúde da mulher. Saúde da mulher tinham 5 matérias dentro, sendo anatomia, histologia, fisiologia, embriologia e ginecologia obstetrícia. Então sim, já tem uma matéria de GO aqui na terceira fase, pra vocês verem que a gente já tá entrando um pouquinho no ciclo clínico. Começar pela anatomia. Anatomia, eu achei que ia ser muito fácil. Eu achei que ia ser super tranquilo a anatomia e não foi tão tranquilo assim. De fato, eu achei e continuo achando muito mais fácil que o músculo. Então a anatomia da primeira fase não está com nada. Nesse semestre a gente aprendeu sobre o sistema reprodutor feminino e masculino, então foi questão de testículos, sim, eu vi pênis, vagina, útero. Inclusive é muito bonitinho ver essas coisas. Eu vou tentar postar agora os vídeos das semanas. Tá muito atrasada, eu não postei nenhum da terceira fase até agora. Mas algum dia sai. Mas só pra dar um spoiler. Eu fiquei muito apaixonada pelo útero, eu achei muito bonitinho. Ver um pênis de um cadáver não foi muito agradável, mas tudo bem. Fazer o quê? Inclusive, eu acho que isso até foi engraçado de notar, porque no começo das aulas eu tinha até um certo pudor de aprender aquele conteúdo. Como vocês vão imaginar que qualquer um tem. Só que a gente fala tanto nisso, eu fiquei um semestre inteiro falando nisso, de sistema reprodutor, pênis, vagina, que pra mim agora é tão natural e tão sem pudor que às vezes eu até tenho que tomar cuidado pra não escandalizar outras pessoas. Tô falando isso porque a galera fala, nossa, mas o médico vai me ver pelado. A gente vê tanto isso. Não tô falando que não tem médico tarado, mas isso tem em qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer área. E para os que não são doentes da cabeça, a gente vê tanto aquilo, tanto o sistema reprodutor feminino quanto o sistema reprodutor masculino. Vemos isso a faculdade inteira, falamos tanto nisso de uma forma extremamente formal, que eu acho que a gente começa a descaracterizar um pouquinho aquele órgão da pessoa e começa a pensar que talvez aquilo não é tão... Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas eu acho que é, por exemplo, a mesma relação com o sangue. Tem gente que tem pudor, agonia, angústia de ver sangue. Só que quanto mais você fala de sangue, você vê sangue, você trata o sangue, você encosta no sangue, eu acho que você começa a, sei lá, descaracterizar que aquilo ali é sangue. Inclusive, eu vi uma pesquisa uma vez que quanto mais a gente repete uma palavra, nosso cérebro começa a tirar o significado dessa palavra da nossa mente. Não que a gente vai esquecer o significado dela, mas você começa a falar tão no automático que você não processa mais o significado daquilo na sua cabeça. E eu acho que é a mesma relação com sistemas reprodutores. Eu parei de associar o sistema reprodutor com algo que deveria me causar pudor. De tanto que eu vi, falei, conversei e estudei isso. Eu sei que é muito comum as pessoas terem pudor quando vão no médico, ficarem envergonhadas, tá tudo bem, porque afinal é a gente que fala um monte, não vocês. Mas só pra vocês terem uma ideia do quanto isso não é pra influenciar um médico ético e que não seja doente da cabeça. Que a gente vê tanto, fala tanto, que fica super natural. Se torna apenas mais um órgão do corpo, como é o coração, o pulmão, os braços, os membros e enfim. Braço e membro não é órgão, mas tudo bem. Mas, por mais que o sistema reprodutor fosse fácil, e é fácil, não tem muito segredo, as estruturas elas são intuitivas, elas são fáceis de avaliar e identificar. Eu não sabia, mas nesse semestre a gente entrou em anatomia topográfica. Já falei aqui no canal, mas vou falar de novo. Nós temos dois tipos
tipos de anatomia na medicina. Não são todas as faculdades que dão os 2 tipos de anatomia. Se eu não me engano, só é obrigatório dar anatomia sistêmica. Na UFSC, a gente tem os 2 tipos de anatomia de uma forma extremamente aprofundada, porque o nosso currículo foi montado por um cirurgião. Em algumas faculdades até tem anatomia topográfica, mas junto da matéria de cirurgia, enfim, é uma bagunça, mas o fato é, existem 2 tipos, tá? Não existem só 2 tipos, na verdade tem 3 que tem anatomia de superfície também, mas só pra simplificar, existem 2 tipos de estudo de anatomia na faculdade de medicina: anatomia sistêmica e anatomia topográfica. A anatomia sistêmica é a anatomia dos sistemas. Então a gente estuda, por exemplo, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema urinário, sistema reprodutor, que foi o que eu estudei nesse semestre. E a anatomia topográfica é a anatomia de região: cabeça e pescoço, tronco, dorso, membros inferiores, pelve, períneo. A anatomia topográfica é um inferno, é muito mais difícil que a anatomia sistêmica. E eu pensei que a anatomia topográfica começava só na 4ª fase, porque é o que todo mundo fala, que a anatomia sistêmica vai até a 3ª e a anatomia topográfica começa na 4ª. E já começa na 3ª. Claro que depois eu fui conversar com alguns veteranos e eles falaram que a anatomia topográfica da 3ª, ela é mais tranquila, porque ela é meio que só uma introdução àquela região do corpo. A gente estudou aqui na 3ª fase a anatomia topográfica de pelve e períneo, que é aqui a região onde estão os sistemas reprodutores. Só que, se não me engano, a gente volta nisso de novo lá na 7ª fase. E falaram que na 7ª fase é muito pior e que na 3ª é só apenas uma introdução. Tudo bem, eu entendo isso, mas no momento, na minha cabeça de pessoa que estava na 3ª fase, estudante de medicina, não esperando uma anatomia topográfica, aquilo foi horrível. Eu não estava preparada psicologicamente para uma anatomia topográfica. Vocês podem pensar que a anatomia topográfica é simples, você só vai ver um monte de estruturas juntas. Não é. Pelo menos não na UFSC, né? A gente tá na Universidade Federal. Você tem que entender, por exemplo, relações entre essas estruturas, posições delas, qual que é o nível do corte, se é um corte mais profundo, um corte mais superficial, se tem ligamento naquela região, onde que o ligamento vai se inserir, qual que é a inserção dos músculos. Inserção é onde o músculo se fixa, então você não tem que mais apenas decorar o nome do músculo, você também tem que decorar onde que ele vai se fixar. É um inferno, eu odiei, eu não gostei de anatomia topográfica, eu achei difícil pra caramba. Estudar isso pra mim foi o terror, até porque a professora até deu uma misturada com obstetrícia, então a gente também teve que ver, por exemplo, algumas coisas relacionadas ao parto. Foi horrível. No final, eu fui bem em anatomia, eu consegui tirar, se não me engano, 9 ou 8, não lembro mais. Foi menos do que eu esperei que seria, eu pensei que ia ser mais. Só que eu abaixei a nota, porque antes eu tinha dado 10, e agora eu vou dar 8 justamente por conta da anatomia topográfica, porque ela realmente dificultou muito a minha vida. Eu madruguei na véspera dessa prova, foi horrível. Fisiologia, no começo do semestre, antes do curso, eu tinha dado 10, e eu abaixei pra 8. A matéria de fisiologia, ela foi legal, ela foi divertida, eu gosto dessa matéria. Eu sei que a minha turma inteira ficou caótica, ninguém gostou dessa matéria, foi uma matéria difícil, porque foi uma matéria extremamente relacionada com hormônios, e hormônios é difícil. Hormônios reprodutivos femininos e masculinos, e não apenas isso, mas também a relação deles com, por exemplo, ciclo menstrual, nossa, não lembro mais nada, folículos ovarianos, espermatogênese, fecundação, enfim. É uma matéria difícil, eu reconheço isso, até porque mesmo eu, que tenho facilidade com fisiologia, que gosto muito de fisiologia, tive uma certa dificuldade pra entender. Eu fiquei estudando pra caramba pra essa prova também. E o que me decepcionou, que fez eu abaixar a nota, porque não foi apenas a quantidade de conteúdo ou a dificuldade. O que me fez de fato abaixar a nota foi que eu estudei pra um caramba pra essa prova, eu fiquei madrugando também. Eu não cuidei muito bem da minha saúde nesse semestre e isso me ferrou no final, mas tudo bem, isso é assunto pra outro vídeo. Eu estudei e não foi pouco, e eu tirei 7 na prova. Nossa, eu fiquei muito brava. Eu queria uma nota maior, porque eu me acabei de estudar pra essa prova e, querendo ou não, quando você se acaba de estudar, é diferente de quando você estuda apenas pra tirar um 6 ou um 7. Você quer tirar uma nota alta e você não espera vir um 7. Mas ok, tudo bem, eu vou relevar. Continuou sendo uma matéria legal pra mim, eu gostei de estudar, por mais que fosse sim muito difícil. O organismo feminino não é muito fácil do aspecto hormonal. E eu acho engraçado até porque tem gente que vive me perguntando: mas Letícia, por que vocês têm um módulo só de saúde da mulher e não tem um de saúde do homem? Eu vou botar 2 gráficos aqui pra comparar e você vai entender por quê. Olha a quantidade de hormônio que tem uma mulher e olha a quantidade de hormônio que tem um homem. E olha a quantidade de variação que tem nos hormônios das mulheres, porque, galera, todas essas variações aqui a gente teve que estudar, porque em cada variação tem algum evento que ocorre, seja ovulação, seja foliculogênese, sei lá, alguma coisa ocorre aqui. É bem fácil de estudar do homem, a gente nem estudou hormônios masculinos porque, tá, a gente teve uma aula só sobre hormônios masculinos, assim, mais pra entender no geral, não é nada difícil, nada complicado. Histologia, no começo eu dei 7, porque eu achei que ia ser uma matéria difícil. Eu tava, na verdade, um pouco traumatizada com relação à histologia da segunda fase, que eu não gostei. E eu achei que foi um pouquinho melhor do que eu tava esperando que fosse. Eu dei 8 no final, porque eu gostei das lâminas, eu achei muito bonitinho. Ver lâmina de folículo é fofinha demais e é fácil de você identificar os folículos nas lâminas dos microscópios, porque eles são muito diferentes. Eu não sei se eu posso dizer o mesmo da lâmina de testículo, porque aí era um pouquinho mais difícil, mas tudo bem. E eu acho que também histologia tem a questão que eu fiquei com um certo saudosismo, porque
histologia acabou nessa fase, junto com embriologia, que acabou também. Mas embriologia não tive saudosismo nenhum, mas isso é depois, já vou falar de embriologia. Mas falando de histologia, acabou nessa fase, foi uma matéria que eu achei relativamente tranquila, eu fui muito bem na prova, se não me engano, tirei 9 ou 9,5. Eu gostava de ir pro laboratório, ver as lâminas, porque eu achei lâminas muito bonitas. Eu estudei legal, e ela acabou relativamente cedo, só foi praticamente, na verdade praticamente não, eu tive 3 semanas de aula e depois foi a prova. Por conta disso, a matéria acabou ainda quando eu não tava estressada, porque no final do semestre eu fiquei muito estressada, fiquei louca. E aí eu acho que ficou um sentimento bom, ficou um sentimento agradável por conta de ter acabado cedo e por conta de eu ter gostado da matéria. Então eu acho que foi melhor do que eu achei que ia ser, eu dei 8 no final. Embriologia, isso aqui também foi um porre. Eu acho que se não tivesse a parte dos estudos dirigidos que a gente tinha que fazer toda a santa aula, eu provavelmente teria tirado uma nota bem baixa e talvez até ficar de recuperação. Que eu odiei essa matéria, eu não gostei. Eu dei 2 no começo, eu vou baixar pra 0. Eu pensei que eu poderia dar uma certa chance, porque alguns veteranos falavam que era mais tranquilo, mais de boa, entrava um pouquinho mais na clínica. De fato, entrou um pouco mais na clínica, mas eu achei que foi forçado. Eu não gosto de embriologia e eu não gosto quando as pessoas tentam forçar uma coisa que não é. Tudo bem que de fato tinha algumas aulas ali que realmente eram mais clínicas, como por exemplo medicamentos teratogênicos. Medicamento teratogênico é um medicamento que pode afetar o embrião quando a mãe tá grávida. Então, tipo, um medicamento que pode matar o embrião, abortar, ou até, sei lá, causar uma má formação. Só que tinha algumas aulas que, sei lá, eu achei forçado demais. E eu não gostei. Eu não gosto quando força, assim. Pra mim tem que ser, é um porre, mas é só isso aqui. Então, mentiram pra mim. Essa matéria não foi de boa. Passei com 6. Eu acho que foi com 6, mas se não foi com 6, foi com 6,5. E eu acho que se não tivesse, como eu falei pra vocês, os estudos dirigidos, eu provavelmente teria rodado a matéria, ou pegado REC, ou ido muito mal. Porque essa matéria aqui, eu não sei se eu já expliquei pra vocês, mas em embriologia, desde a primeira fase até agora, todas as aulas a gente tinha que fazer um estudo dirigido, que eram basicamente atividades, e entregar e valer a nota. E pra mim, eu acho que também esse foi um fator que me fez odiar a matéria desde a primeira fase, porque eu não gosto disso. Eu tenho uma maneira muito pessoal de estudar, e eu não gosto quando alguns professores tentam ditar a forma que a gente estuda, da forma como eles querem, como por exemplo, dando estudos dirigidos. Não sei se eu já falei aqui na página, mas eu vou falar agora. Eu não consigo gravar uma aula quando eu estou tendo a aula. A aula, pra mim, é apenas uma introdução da matéria. Eu vou pra casa, depois eu aprendo. Mas eu preciso da aula porque é o único jeito de me fazer ter a disciplina de ir pra casa e aprender depois. Mas pra mim, perguntar uma coisa logo depois de eu ter uma aula, principalmente de uma matéria difícil, porque embriologia é difícil, é a mesma coisa que nada, eu não vou saber responder. Então, pra mim, esses estudos dirigidos são uma porcaria, porque eu não sabia nada quando eu ia responder, porque eles são logo depois da aula e não pode entregar em casa depois. Ou seja, esse tipo de estudo me irrita. E quando os professores tentam enfiar isso a goela abaixo na gente, que uma coisa é se eles disponibilizassem esses estudos dirigidos na página, sei lá, no Moodle, e a gente pegasse pra fazer depois quando a gente quisesse, não valesse nota, ou então que valesse nota, mas tipo, não precisasse entregar logo depois da aula, eu acho que eu teria lidado melhor. Mas o fato de ser obrigada a entregar na aula me irritava, me irrita até hoje. Eu não gosto de professor que faz isso, porque eu estou na faculdade, não mais no ensino médio. Eu não tenho mais 12 anos. Nem no ensino médio faziam isso comigo, eu não sei porque voltaram a fazer na faculdade. GO eu dei 9 antes de começar o semestre. Eu acho que eu tinha até um pouquinho de receio de, sei lá, ser muita decoreba. É que na verdade eu tinha ouvido boatos de um veterano que ele falou que tinha uma parte que era meio porre. Eu não achei porre, eu achei difícil, mas depois que eu entendi, ficou muito fácil. Foi uma das matérias que eu mais estudei também, porque é uma matéria mais difícil. Tem a parte bem legal de GO, que por exemplo, a gente aprendeu a fazer uma anamnese em ginecologia e obstetrícia, coisas que a gente tinha que perguntar numa anamnese. Diferente de semiologia, GO não tinha parte prática ainda, as aulas práticas começam na 4ª fase, mas a gente aprendeu coisas muito legais e tinha sim as partes complicadas, como por exemplo as partes de desordem do desenvolvimento sexual. Na verdade essa aula eu até achei legal, porque eu aprendi um pouquinho também sobre hermafroditismo, que a gente hoje em dia não chama mais assim, a gente chama de desordem do desenvolvimento sexual, e genitália ambígua ou não ambígua, mas eu acho que isso não é assunto do vídeo, posso explicar isso em outro vídeo depois. Mas o fato é, eu achei legal essa parte, eu não achei legal ficar decorando 500 mil doenças e nomes diferentes. E teve a parte física, que foi uma parte obstetrícia, em que a gente aprendeu como é que o bebê se apresenta durante o parto. Quando o bebê tá descendo o canal do parto, tem uma posição que a cabeça dele tem que estar, porque senão ele pode não nascer. E aí uma dessas posições, por exemplo, pode ser indicação de cesárea. Então a gente aprendeu quais são os tipos diferentes de posições que o bebê pode se apresentar quando tá tendo trabalho de parto, quais que são viáveis, quais que não são viáveis, que o bebê não vai passar, que tem que fazer alguma coisa ali. Aí o que fazer exatamente a gente não aprendeu ainda, a gente só aprendeu quais que são viáveis, quais que podem acontecer, quais que não podem acontecer. Basicamente foi isso. Achei o conteúdo legal também, achei muito legal. Só, claro, é difícil, então eu tive que estudar muito. Mas no final eu subi pra 10, então de 9 foi pra 10. Agora o módulo de saúde do adulto. A primeira matéria foi psicologia médica, que eu dei 8 no começo do semestre, e eu acho que eu vou manter no 8. Se confirmou basicamente o que eu pensei que seria, uma matéria legal, porém não completamente apaixonante, mas é uma matéria muito legal, afinal dei 8. Aprendi muita coisa que eu achei mega interessante. Como eu pensei lá no começo do semestre, eu fiquei com medo de no final do semestre só ficar um pouquinho
pouquinho cansada dela, e de fato eu fiquei, porque começa a ficar um pouquinho maçante, repetitivo, mas eu achei legal. Eu gosto de psicologia, como eu já falei pra vocês, já pensei em cursar psicologia. Eu gosto desse assunto, eu acho muito interessante. Então essa matéria pra mim foi legal, eu gostei. Achei bem soft, bem gostosinha de estudar. Não tem muito o que falar sobre ela, porque ela não foi uma matéria 10, que eu fiquei completamente apaixonada, mas foi uma matéria bem legal. E no final das contas, foi bem fácil de passar também, porque tinha 500 mil trabalhos. Imunologia. Eu dei 5 no começo do semestre, eu me arrependo tanto. De 5 vai pra 0. Eu pensei que pelo fato da matéria ser um pouco mais relacionada com a clínica, e de fato foi, ela se tornaria mais legal. Não se tornou. Mais relacionada com a clínica porque a gente aprendeu, por exemplo, imunologia de tumores, um pouquinho de inflamação. Na verdade, acho que até a única parte que eu realmente gostei um pouco mais foi a inflamação. Mas mesmo assim, na verdade, se não me engano, a inflamação foi até no semestre passado, né? No segundo semestre, eu não lembro mais, enfim. Eu sei que teve mais inflamação em patologia, como eu já vou comentar. Teve uma parte legal de doenças autoimunes, alergia, mas não tornou a matéria mais fácil, não tornou pra mim a matéria mais legal, porque ela continuava uma matéria muito difícil, e na verdade eu acho que não é nem por ela ser uma matéria muito difícil, eu acho que é a maneira como ela é cobrada. Porque uma coisa é você entender como o sistema imune funciona, você entender como aquilo vai interferir na sua prática clínica, e você decorar apenas coisas que você tem que saber quando você for um médico formado. Mas eles fazem a gente decorar muita coisa que, na minha opinião, é inútil. Nomes de 1001 moléculas, que eu não sei por que eu tô decorando. Pra mim é isso que é o chato, não a matéria em si, mas a forma como ela é cobrada. E na prova caiu só isso, não caiu sobre explicar o que é uma doença de hipersensibilidade tipo 4. Caiu o nome da maldita molécula que está na doença de hipersensibilidade tipo 4. Isso pra mim que é o chato. Eles não cobram você saber a matéria, você explicar o que é aquilo, eles cobram decoreba. E pra mim, isso é o pior tipo de matéria que existe. Eu odeio matéria decoreba só por ser decoreba, porque, por exemplo, anatomia não tem muito o que escapar, não tem nada o que explicar, é decorar e ponto final. Mas essa matéria tinha o que explicar, eu tinha que saber, na verdade, na minha humilde opinião, era mais importante eu saber o que é aquilo do que ficar decorando o nome de molécula. E por esse mesmo motivo, eu achei que voltar a ter prova ia ser benéfico pra mim, e não foi. Claro que faltou pra mim uma certa base da imunologia da segunda fase. Então, se você tá entrando na medicina agora, você em breve chegará na segunda fase. Por favor, escute sua veterana que sofreu muito na pele de caloura da segunda fase. Estuda imunologia porque você vai precisar. Como eu não tinha essa base, começou a virar uma maçaroca o conteúdo, não entendia mais nada. Foi difícil, eu odiei. Eu peguei recuperação e imunologia porque foi uma matéria que eu não gostei, porque eu tenho uma certa dificuldade em estudar matérias que eu não gosto. Eu não consigo, me dá bloqueio. Como eu não gostei, eu não conseguia estudar, acabei pegando recuperação. No final das contas, eu passei mais o quê? Decorando, né? Decorando molécula. E questão da P2 que tinha acabado de passar, porque foi quase igual. Mas enfim, cara, o problema é que a P2, ela foi inteira discursiva. Foram 24 questões discursivas. Tudo bem que não eram questões extensas, mas eram questões discursivas, com nomes difíceis de moléculas. Eu odiei imuno. E sim, eu também tô muito feliz que imunologia acabou. Tchau, ciclo básico! Mas volta infecto na quarta fase. Patologia, eu tinha dado 3. E agora eu dei 5. Por quê? A gente não viu lâminas. Não foi uma matéria agradável, muito pelo contrário. Foi uma matéria difícil, tem que saber um monte de nome de célula, então não menosprezem histologia, mas eu gostei da parte de inflamação. E eu até achei uma parte muito importante, muito relevante, porque hoje em dia todo mundo adora falar de inflamação com coisa que não é inflamação. Então por essa parte eu dei 5 agora. Eu gostei mais de inflamação, por mais que eu também não gostei de estudar a matéria, não gostei de ficar estudando pra prova, achei bem desagradável. Até porque a segunda prova de patologia, ela caiu numa semana que eu acho que foi a semana que por muito pouco eu não fiquei louca. Eu pensei que eu ia pirulitar até o final da semana. E quando acabou aquela semana ali, eu tava só o pó. Quando vocês receberem os vídeos da semana, vocês vão entender. Que foi na mesma semana que teve a recuperação de imunologia e a prova de microbio. Enfim, vamos continuar com 5 só por causa de inflamação, que foi metade da matéria. Porque a outra metade, misericórdia. Farmacologia. No começo do semestre eu dei 6 e agora eu subi pra 8. Eu achei que eu ia gostar menos, porque eu achei que ia ser muito mais de bioquímica. Tem de bioquímica, não menosprezem bioquímica. Não precisa ficar decorando aqueles 1001 coisas que eles mandam a gente decorar, isso não precisa. Mas saibam o básico e saibam o geral, porque isso cai. E isso vocês vão usar de novo em farmácia. Mas o fato é, pensei que ia ser bioquímica pura, pensei que ia ter um monte de reação. Não tem. E na verdade eu gostei muito de estudar, porque isso clareou muita coisa na minha cabeça. Eu pensei que eu ia ter que apenas decorar qual remédio usar em qual caso, e na verdade não tem nada a ver com isso. Eu tô aprendendo como os remédios funcionam. E aprender farmacodinâmica e farmacocinética pra mim foi muito legal. Farmacocinética, pra quem não sabe, é a forma como os medicamentos
medicamentos se movimentam no seu corpo. Então, é a forma como ele vai entrar, vai ser excretado, vai ser transportado. E farmacodinâmica é a forma como ele vai agir. Então, em quais receptores ele vai agir, como que ele vai causar o efeito dele. Basicamente isso. E no final, eu gostei. Eu achei muito legal. Então, por isso eu subi pra 8. A única parte que eu não gostei dessa matéria foi a parte dos podcasts. Porque eu acho que tinha, sim, potencial pra ser algo muito legal. Só que a forma como foi aplicado não foi interessante, não foi legal. Não teve aprendizado nenhum. E como foi lá no final do semestre também, na verdade não foi no final, foi no meio. Eu já tava na vibe de faltar aula pra ficar estudando matéria em casa. E é óbvio que eu faltei os podcasts. Na verdade, eu não faltei porque contava nota. Mas eu ficava lá atrás estudando outra coisa. Não sigam o meu exemplo. Mas eram assuntos muito relevantes que a gente tinha que ter como matéria mesmo. E não como podcast. Eu acho que essa é a minha única crítica. Porque podcast acaba que é meio hora do soninho, né? Tem gente que consegue prestar atenção, eu não consigo. Eu sou uma pessoa totalmente não auditiva. Mentira, tá? Eu gosto de música e eu canto. Eu tenho ouvido bom pra música. Mas quando a gente tá falando de falar puramente, eu não consigo ser uma pessoa somente auditiva. Sempre que eu tô falando, eu tenho que estar com o meu visual ativado também. E é por isso que eu funciono bem nas aulas. E é por isso também que quando eu falo, eu gesticulo muito. Que eu não consigo ficar apenas falando ou só ouvindo. Isso é um problema meu. Não problema, mas é uma característica minha. E pra mim, ouvir podcast, apenas pra ouvir podcast, sempre foi uma tortura. Eu só escuto podcast quando eu tô fazendo outra coisa, tipo arrumar meu quarto. É a única situação. E aí, ficar numa sala sentada ouvindo podcast, eu ia dormir se não estivesse fazendo outra coisa. Só que como eu tava fazendo outra coisa, eu não prestei atenção, porque eu tava estudando. Microbiologia, tá? Isso aqui é uma relação de amor e ódio. Não sei nem como é que eu vou explicar pra vocês. Eu dei 1 no começo do semestre, porque essa é uma matéria que a galera coloca muita pressão. Fala que é o terror e, de fato, todo mundo tá certo. Eu acho que não é nem porque ela é difícil. Porque ela em si não é uma matéria muito impossível. Ela é intuitiva e ela é fácil de entender. E tem, por exemplo, menos decoreba do que imuno. Só que o jeito como ela é cobrada, nossa, é terrível. A prova é muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, eu estudei muito pra aquela prova. Eu estudei quase uma semana inteira pra aquela prova. Eu saí achando que ia tirar um 8 ou 9 e eu tirei 7. Porque é uma prova difícil e a gente erra muita coisa por falta de atenção. É uma prova discursiva, então às vezes tu não colocou tudo que era cobrado e aí vão te descontar ponto. Então qual que foi a minha relação com essa matéria? Eu gostei da matéria, eu achei muito legal a microbiologia. Só que a prova me derrubou. Na real, eu pensei, cogitei que eu não ia passar. E aí eu comecei a aceitar isso. Eu comecei a pensar, não, tá tudo bem, eu passo semestre que vem, não tem problema nenhum. Passar na quarta fase ia ser fogo, né? Porque quarta fase é a pior fase ali da medicina UFSC, pelo que falam. Mas era tão difícil que eu comecei a aceitar que eu não ia passar. Não é muito legal acontecer isso com uma matéria. Então eu acabei subindo pra 3, só porque eu realmente gostei da matéria e achei uma matéria legal. Porque a prova acabou com todos os meus neurônios que ainda definiam a minha sanidade mental. Eu tô maluca até agora, sem brincadeira, eu tô doida. Eu pensei que eu ia morrer. E eu não tô nem falando brincadeira. Eu pensei que eu ia ter um treco e infartar naquela semana. Foi muito punk, muito difícil. E o problema é, essa matéria, ela só tem uma prova. Ela não tem outras provas. Então não dava nem pra falar, eu vou estudar primeiro pra P1, pra eu tirar uma nota muito boa e depois na P2 eu consigo relaxar um pouco mais. Não tinha essa opção. Ou você passava naquela prova ou já era. Que pena, não passou. Parasitologia. No começo eu dei 9 porque eu achei que ia ser uma matéria muito legal e foi uma matéria muito legal, mas eu vou baixar pra 8, vou tirar só um ponto, porque nessa matéria teve algumas coisinhas que eu não achei que serviram muito, assim, pra minha formação médica, porque a gente teve que decorar, por exemplo, os ciclos dos parasitas de uma forma muito aprofundada. E isso eu não sei se aplica muito à medicina. Por isso eu abaixei um pontinho, mas eu gostei da matéria, achei uma matéria muito legal e o professor era incrível, tanto com relação à didática, quanto com relação ao conhecimento que ele tinha. Eu acho que a gente conseguiu o impossível na medicina de pegar um professor com didática boa e ser uma pessoa crânio, que ele era um crânio maravilhoso. Amei o professor. Semiologia, no começo eu dei 10 e vai continuar 10, porque semiologia é minha queridinha. Amei semiologia, foi quando de fato eu me senti um pouquinho mais na medicina e não em biologia com enfoque ao corpo humano. O fato da gente ter tido muitas aulas práticas no hospital ajudou muito, porque eu não sei se você sabe, mas semiologia é uma matéria teórico-prática. Nas segundas-feiras a gente tinha aula teórica e na quarta-feira de manhã a gente ia pro hospital ter aula prática sobre o que a gente teve na segunda-feira, com pacientes reais. Claro que sempre acompanhado com o professor. E isso foi muito incrível. Eu gostei muito de ter aula no hospital com os professores e com pacientes reais. E a gente podia fazer exame físico nos pacientes, coletar a anamnese deles. A anamnese é a história da doença. Foi muito incrível. Eu não tenho nem palavras para expressar o quanto eu amei semiologia nesse semestre. Acho até que talvez eu pudesse ter feito ela um pouquinho melhor, com uma cabeça um pouco diferente. Algumas complicações no meio do semestre até tiraram um pouquinho o meu gosto pela matéria, mas mesmo assim continuou 10. Calouros. Se vocês estão cansados da primeira e da segunda fase, porque são fases que cansam, porque você não se sente muito na medicina, calmem, porque semiologia é simplesmente incrível. É o céu na terra. O próprio conteúdo teórico já é muito legal. E você se sente de fato um pouquinho médico. Eu sei que os médicos formados vão me olhar e falar assim, sabe de nada. Mas pelo amor
amor de Deus, tô na terceira, quarta fase, não tô formada ainda. Vamos se divertir. E também simbologia foi a matéria que eu mais aprendi e mais vou usar. E que, de fato, hoje, olhando pro começo do semestre, eu penso, caramba, eu não sabia de nada de medicina. Agora, eu continuo não sabendo de nada, mas eu sei um pouquinho a mais. Mas é engraçado, porque quando a gente olha pra trás, diferença de só um semestre, o quanto que eu aprendi é meio bizarro de pensar. Saúde e sociedade tinha dado 7 no começo do semestre, e eu vou subir pra 10. Porque eu achei que ia ser uma pura repetição da primeira fase, porque pelo plano de ensino parecia, e na verdade não foi. De fato, teve um pouco relacionado com a primeira fase, mas foi bem mais aprofundado, bem mais aplicado, e o fato de ter mudado de professor para um professor que, pra mim, é um dos professores mais inteligentes da UFSC, contou muito. E ele também tem uma didática maravilhosa. Também foi uma das matérias que eu fiquei indo até o final do semestre, em todas as aulas, porque eu tava amando ir pras aulas, pelo que as aulas eram. Então, o que eu achei que ia ser uma pura repetição de conteúdo, na verdade, se mostrou como um céu na terra, porque eram conteúdos que eu já tinha uma boa base, já tinha estudado bem, ou seja, já sabia bastante parte deles, mas mesmo assim já tinha um aprofundamento mais direcionado para medicina e para saúde. Se você não sabe o que eu tô estudando em cada matéria, não se preocupe, eu expliquei tudo isso no primeiro vídeo em que eu reagi às matérias antes de cursar, então eu recomendo que você volte pra lá. Interação comunitária, 10 de 10, continua sendo 10. Eu falei pra vocês que teve gente que me falou que eu ia criar ranço da IC, porque, de fato, na interação comunitária a gente não tem muito contato com os médicos, a gente tem contato com o posto de saúde no geral. Isso envolve todos os passos, partes de um posto de saúde. Então a gente tem contato com a recepção, com as técnicas de enfermagem, com os procedimentos, com a farmácia, com as enfermeiras e, claro, também às vezes tem com os médicos, mas não é o enfoque agora a gente ter contato apenas com os médicos na interação comunitária. E a galera me falava um pouco que, como na terceira fase eu já ia começar a atender, na IC eu ia achar um pouquinho mais maçante, porque eu não ia estar atendendo ainda. E eu não achei mais maçante, não achei mais desinteressante só porque eu não estava atendendo. Muito pelo contrário, na verdade, na IC eu percebi o quanto que o que eu estava aprendendo na sala de aula era importante e mudava a minha forma de ver as coisas. Então, não achei maçante, não achei que ficou mais desinteressante ou menos interessante, tô criando uma palavra aqui. Claro que teve um dia lá no meio do semestre que eu tava cansada que eu não queria ir, mas era porque eu tava estressada por causa das provas e isso é natural, tem uma hora que chega assim mesmo e você não quer mais ir em nada. É natural, eu já me acostumei com isso. Mas eu continuei gostando muito da IC e agora eu tenho certeza absoluta que eu vou gostar da IC na quarta fase também. Então, 10 de 10. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever aqui no canal pra não perder nada, ativar o sininho, deixar seu comentário aqui embaixo que eu prometo que eu vou te responder e me seguir lá no Instagram, porque lá meu contato com vocês é muito mais direto, fácil e rápido. E não se esqueça também que aqui no canal a gente tem uma série pra falar sobre medicina nas semanas, que é uma série muito mais detalhada. Então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha na playlist que eu vou deixar agora no final do vídeo. Beijo, gente, até mais!